Bronze Podcast número 6. Hoje no podcast queria trazer algo um pouco diferente. Estou cá eu e consegui que a Sara me acompanhasse. Boa noite. Hoje não há faculdade, portanto ela vai poder estar connosco. No podcast, como estava a dizer, hoje queria apresentar a vida de um santo, a vida de Santo Antão. E a vida de Santo Antão foi escrita por Santo Atanásio. Para quem não sabe, Santo Atanásio nasceu cerca do ano 295. Em 325, sendo diácono, acompanhou o patriarca Alexandre, seu predecessor, ao concílio de Niceia, onde foi condenada a heresia ariana. Por 5 vezes foi desterrado da sua sede sobre os imperadores Constantino, Constâncio, Juliano e Valente. Portanto, há uma vez tinhas ouvido a vida de Santo Antão ao lido? Não, e foi isso que me entusiasmou um bocado a fazer hoje o podcast. Então, vamos ler. É engraçado porque a vida de Santo Antão, não há muitas provas da sua existência, há alguns documentos como este, e todos os documentos falam de coisas completamente transcendentais. Ele era uma pessoa que, se fores procurar na internet, é um dos meus santos favoritos. Se fores procurar na internet, as imagens que aparecem é ele à bulha com o demónio. Sempre. É o tal santo que anda à bulha com o demónio. É aquele que está a ser arrastado por todo lado. Sim, já tinha ouvido falar do santo que andava sempre à bulha com o demónio. Efetivamente, eu não sabia que era Santo Antão. Já me devem ter dito, mas não decorei. Então, imagina, da biografia toda, não é biografia, mas do livro que Santo Atanásio escreveu, há muitas partes que eu não vou ler, que são a briga que ele tinha com os demónios. Estamos a rir, ele não deve ter achado muita piada, efetivamente. Não, ele é impressionante porque ele não sentia medo nenhum dos demónios, então é isso que é engraçado. Por isso é que eles atacavam cada vez mais, possivelmente. É fenomenal. Eu vou ler algumas partes e algumas brigas que ele tem com o demónio, mas a grande maioria delas nota-se que estamos a falar de uma virtude cristã a sério. E eu vou ler um pouco da vida dele, mas pronto. Também só para acabar esta parte de Santo Atanásio, e é engraçado porque são dois santos, um que escreve sobre o outro, e Santo Atanásio foi o Monsenhor Lefebvre da sua época, no sentido em que na altura havia uma heresia que era o arianismo, que afirmava que Jesus Cristo era quase como uma figura angélica, mas que não era o Filho de Deus, e o arianismo propagou-se muito por vários pontos da Europa e do Médio Oriente, do mundo conhecido então, e a maior parte dos bispos eram arianos, ou seja, estavam em heresia. Inclusive é o bispo de Lisboa, que Lisboa não era Portugal, mas já havia a cidade. Okay. Portanto, dos 45 anos da sua atividade episcopal, Santo Atanásio passou quase 20 anos no desterro, ou seja, era mandado embora da sua diocese. E isso explica que a maior parte das suas obras tenham surgido da contenda anti-ariana. Portanto, muitos dos livros que ele escreveu... Foi nesse tempo. Exatamente, foi nesse tempo em que esteve fora. Portanto, a vida de Santo Antão. Santo Atanásio escreveu aquilo que ele chama a vida, só. Segundo alguns, por ocasião do seu primeiro desterro no deserto, na Tebaida, encontrando-se entre os monges entre o ano, supõe-se, de 356 a 362 depois de Cristo, claro. E é é curioso que há aqui várias datas possíveis, e o livro que nós estamos a ler é um livro que explica isso. Eu não vou ler o livro todo, há alguns certos que eu considero importantes. No entanto, este livro é da Biblioteca Patrística, chama-se A Vida de Santo Antão, escrito por Santo Atanásio, e a fonte é o Mosteiro da Virgem de Petrópolis, Rio de Janeiro. Portanto, é uma versão com português do Brasil, mas o português está ótimo. E aconselho qualquer pessoa depois a comprar o livro ou então a procurá-lo na internet, que vão ter é um livro que vale a pena ler. Santo Antão, então. Vamos começar pelo princípio, pela sua vida. Estou curiosa. Espero que eu enganei-me aqui. Agora ia começar a ler e não tenho aqui o artigo, o livro que eu queria. Vamos só um bocadinho. Então, nascimento e juventude de Santo Antão. Era isto que eu estava à procura. Desculpa ter demorado algum tempo.
O Antão foi egípcio, de nascimento, Santo Antão. E os seus pais eram de boa linhagem e abastados. Como eram cristãos, também o menino cresceu como cristão. Enquanto criança viveu com os seus pais, só conhecendo a sua família e a sua casa. Quando cresceu e se fez moço e avançou em idade, não quis ir à escola, desejando evitar a companhia de outros meninos, e o seu único desejo era, como diz a Escritura acerca de Jacó, a levar uma vida simples, no lar. Supõe-se que ia à igreja com os seus pais e aí não demonstrava o desinteresse de um menino nem o desprezo dos jovens por tais coisas. Ao contrário, obedecendo aos pais, prestava atenção às leituras e guardava cuidadosamente no coração o proveito que delas extraía. E além disso, sem abusar das fáceis condições em que vivia como criança, nunca importunou os seus pais pedindo manjares caros ou finos, nem tinha prazer algum em coisas semelhantes. Era uma criança que ficava satisfeita com o que se lhe punha adiante e não pedia mais. Portanto, ao contrário das crianças de hoje, que qualquer coisa... Mas isso é proveniente do mundo atual, não é? O materialismo. É. Uhum. E as crianças aprendem muito... Bom, ainda estou a aprender um bocado sobre a educação das crianças, mas pelo que eu entendi e vejo com o nosso filho mais velho, as crianças aprendem muito pelo exemplo. Certo. Possivelmente os pais também não tinham muito e eram pessoas humildes e simples. E eram cristãos desta primeira era, ou seja, Jesus Cristo tinha vivido há quê? 150, mais, 300 anos, no máximo, dos máximos. Sim, tinha estado na Terra há bem pouco tempo. Sim, as pessoas falavam de São Pedro, falavam de São Paulo como coisas que tinham acontecido, tal como hoje nós falamos do, não sei, vamos imaginar se calhar do Marquês de Pombal. Não que seja o mesmo exemplo, claro. De longe, nem comparável. Então, a vocação de Santo Antão e os seus primeiros passos na vida ascética. Depois da morte dos seus pais, Santo Antão ficou só com a sua única irmã, muito mais jovem. Tinha então uns 18 a 20 anos e tomou cuidado da casa e da irmã. Pensando nestas coisas, ou seja, pensando na sua vida e em todas as leituras que ele meditava bastante sobre o Evangelho, aconteceu que estava a ler uma passagem e ouviu a passagem que o Senhor diz ao jovem rico: se queres ser perfeito, vende o que tens e dá aos pobres. Depois vem, segue-me e terás um tesouro no céu. Mateus 19, 21. Estavas a dizer, desculpa? Desculpa, não queria interromper. Por acaso era a passagem 2. Muito bem, estás a ver? Tudo se alinha. Então saiu imediatamente da igreja e deu a propriedade que tinha dos seus antepassados, 300 aruras, terra muito fértil e formosa. Não quis nem ele nem a sua irmã que tivessem nada a ver com ela. E vendeu tudo mais, os bens móveis que possuía, e entregou aos pobres a considerável soma recebida, deixando só um pouco para a sua irmã. Portanto, é engraçado porque ele livra-se de tudo, percebe que não quer ter nada a ver com a riqueza dos pais, e o que ele vai fazer é um movimento de eu procurar a Cristo uma vida ascética, de dificuldades, contraria tudo aquilo que foi a sua vida inicial abastada. Apesar de não ter sido uma vida inicial abastada vivendo como um ateu, como por exemplo, ou como uma pessoa de pouca religião como São Francisco de Assis, que era abastado e vivia como se não houvesse Deus. Santo Antão sempre foi temente a Deus, como podemos ler, mas no entanto quando acaba a vida dos seus pais e quando recebe a fortuna, ele decide abandonar tudo. Queria só aqui fazer uma observação. Tu disseste que ele não ia à escola. Ele não quis ir à escola passar com outros meninos. Não, na altura não havia como hoje há a escola, não há a escola estatal, o que as pessoas aprendiam em casa, ou então haviam associações que não são associações como hoje, eram os pais que se juntavam. Portanto, ele, como era abastado, suponho que tivesse tido a sua educação em casa. No entanto, é dito inúmeras vezes no livro que ele era uma pessoa simples e letrada, não tinha muitos conhecimentos, tanto que há filósofos que vão procurá-lo ao deserto para gozar com ele e saem lá tristes porque foram gozados. É, educação acima de tudo na santidade e depois na sabedoria. É. Então, o que acontece é que na sua determinação de não voltar à casa dos seus pais nem de pensar nos seus parentes, quis dedicar todas as suas inclinações e energias à prática contínua da via ascética. Fazia trabalho manual, pois tinha ouvido que o que não quer trabalhar não tem direito a comer. Do que recebia guardava algo para a sua manutenção e o resto dava-o aos pobres. Orava constantemente, tendo aprendido que devemos orar em privado e sem cessar. E aqui
Nesta primeira procura que ele já faz, Deus, porque ele aqui já estava isolado, eu não mencionei, vocês iriam ter que ler o livro inteiro para perceber todos estes movimentos, porque ele desloca-se várias vezes à procura sempre de sítios ou mais austeros, onde está mais sozinho. Uma coisa que faziam é, ele por vezes ficava num sítio e passado umas semanas, uns meses, tinha fama de santidade, as pessoas iam lá chateá-lo e ele tinha que fugir. Os primeiros combates com o demónio acontecem logo desde cedo. E diz o livro: mas o demónio, que odeia e inveja o bem, não podia ver tal resolução num jovem. A resolução dele de rezar e de praticar o jejum e oração. E se pôs a empregar as suas velhas táticas também contra ele. Primeiro tratou de fazê-lo desertar da vida ascética, recordando-lhe a sua propriedade, o cuidado da sua irmã e os apegos da parentela. O amor do dinheiro, o amor à glória, os inumeráveis prazeres da mesa e todas as demais coisas agradáveis da vida. Finalmente, apresentou-lhe a austeridade e tudo o que se segue a essa virtude, sugerindo-lhe que o corpo é fraco e o tempo é longo. Em resumo, despertou em sua mente toda uma nuvem de argumentos procurando fazê-lo abandonar o seu firme propósito. O inimigo viu então que era impotente em face da determinação de Antão, e que antes era ele que estava sendo vencido pela firmeza do homem, derrotado por sua sólida fé e sua constante oração. Aqui o diabo, ou o demónio, ainda aparecia em pensamento, como aparece a maior parte das pessoas. Sim. Atreveu-se então o perverso demónio a disfarçar-se em mulher e fazer-se passar por ela em todas as suas formas possíveis durante a noite, só para enganar a Antão. Mas ele encheu seus pensamentos de Cristo, refletiu sobre a nobreza da alma criada por ele e sua espiritualidade, e assim apagou o carvão ardente da tentação. E quando de novo o inimigo lhe sugeriu o encanto sedutor do prazer, Antão, enfadado com a razão e entristecido, manteve os seus propósitos com a ameaça do fogo e dos vermes. Sustentando isto, no alto, com o escudo, passou por tudo, sem se dobrar. Toda essa experiência levou o inimigo a envergonhar-se. Em verdade, ele, que pensara ser como Deus, fez-se louco ante a resistência de um homem. Ele, que em sua presunção desdenhava carne e sangue, foi agora derrotado por um homem de carne em sua própria carne. Portanto, há aqui uma frustração do demónio com Santo Antão. E estes são os primeiros ataques. Ataque em pensamento, depois mascarando-se ou parecendo-lhe como mulher. E o que é que Santo Antão faz? Isso é o comum, não é? É o mais comum. É. Agora o Santo Antão aumenta a sua austeridade. Ou seja, ele já vivia uma vida austera, comia apenas pão e água, nesta altura já. Pedia às pessoas que lhe trouxessem pão e água, e mais para a frente vamos ver que ele deixa de pedir, passa a cultivar as suas próprias coisas. Mas então não se descuidou, nem se acreditou garantido por si mesmo, pelo simples facto de se ter o demónio lançado a seus pés. Tampouco o inimigo, ainda que vencido no combate, deixou de estar-lhe à espreita, andava dando voltas em redor como um leão, buscando uma ocasião contra ele. Então, porém, tendo aprendido nas escrituras quão diversos são os enganos do maligno, praticou seriamente a vida ascética, tendo em conta que, se não pudesse seduzir o seu coração pelo prazer do corpo, trataria certamente de enganá-lo por algum outro método. O amor do demónio é o pecado. Resolveu por isso, Santo Antão, acostumar-se a um modo mais austero de vida. Mortificou o seu corpo sempre mais e o sujeitou para não acontecer que, tendo vencido numa ocasião o combate contra o demónio, perdesse em outra. Assim também comia só uma vez ao dia, depois de cair o sol, às vezes cada 2 dias, e com frequência tomava o seu alimento só depois de 4 dias. A sua alimentação consistia em pão e sal, como bebida tomava apenas água. Não necessitamos sequer de mencionar carne ou vinho, porque tais coisas tão pouco se encontravam entre os demais ascetas. Contentava-se em dormir sobre uma esteira, embora regularmente o fizesse sobre o chão, e desprezava o uso de ungüentos para a pele,
dizendo que os jovens devem praticar a vida ascética com seriedade e não procurar coisas que amolecem o corpo. Ou seja, Santo Antão vai aprofundando a sua vida espiritual. Cada vez mais, não é? E a sua austeridade. De novo, mais para a frente, passando à frente, o Senhor não se esqueceu de Antão e da sua luta, e veio ajudá-lo sempre mais que o demónio o atacava. Pois quando olhou para cima, viu Santo Antão como se o teto se abrisse, isto numa altura em que o demónio estava ali, ao redor dele, e um raio de luz baixasse até ele. E foram-se os demónios de repente, cessou-lhe a dor do corpo, porque ele estava a ser espancado nesta altura, e o edifício estava restaurado como antes, como se não tivesse acontecido nada, porque isto que eu estou a ler acontece no meio de um valente açoite. E notando que a ajuda chegara, então respirou livremente e sentiu-se aliviado das suas dores e perguntou à visão: onde estavas tu? Porque não apareceste no começo para deter as minhas dores? E uma voz lhe falou: Então, eu estava aqui, mas esperava ver-te enquanto agias. E agora, porque aguentaste sem te renderes, serei sempre teu auxílio e te tornarei famoso em toda a parte. Ouvindo isto, levantou-se e orou, e ficou tão fortalecido que sentiu o seu corpo mais vigoroso que antes. Tinha, por aquele tempo, adivinha a idade? 33? 35. 35. 35 anos de idade. Portanto, esta é a primeira fase em que, da sua vida ascética, em que Santo Antão começa a aumentar as penitências e a sua oração e o seu jejum, e o demónio começa a testá-lo. Mas Deus garante-lhe: estarei sempre aqui para ti. E isto é horrível, porque o demónio é horrível para o demónio, porque ele sente sempre humilhado sempre que entra em combate com... E é desafiado. Claro que sim, por um homem que é principal, é o que o demónio mais odeia. Mais tarde, já tinha então procurado o deserto, e nesta fase da sua vida ele está a habitar em Pispir. E os seus amigos vinham vê-lo. Passavam a miúdo dias e noites fora, porque Santo Antão não queria deixá-los entrar na sua gruta. Os amigos ouviam o barulho dentro, como de uma multidão frenética, fazendo ruídos, armando tumultos, gemendo lastimosamente e dando guinchos. Sai do nosso domínio, citando o demónio, que vens fazer ao deserto? Tu não aguentas a nossa perseguição. Isto é o que o demónio lhe diz e gritava de noite. A princípio, os que estavam fora queriam haver homens lutando com ele e que haviam entrado por escadas. Mas quando espreitaram por um buraco e não viram ninguém, deram-se de conta que os demónios é que estavam na coisa. E cheios de medo, chamaram Antão, que estava mais inquieto por eles, pelos amigos, do que preocupado com os demónios. Chegando à porta, aconselhou-os que se fossem e não tivessem medo, e disse-lhes: os demónios só conjuram fantasmas contra os medrosos. Façam agora o sinal da cruz e voltem às vossas casas sem temor, e deixem que eles se enlouqueçam a si mesmos. Portanto, o panorama é: Santo Antão todas as noites era atormentado por dezenas de demónios que se vestiam de mulher, de feras e de bichos, de animais selvagens. Credo. E aparentemente os amigos que ficavam com medo, e ele: olha, podem-se ir embora, façam o sinal da Santa Cruz e podem ir. Bom, e nós cada vez reclamamos porque nos vai as costas. É. O homem, coitado, que todas as noites era atormentado, não conseguia descansar em condições, é impressionante. Não, isto é um nível que... Sim, é um nível de santidade que eu não consigo... Santidade é uma graça. Sim. Nós não conseguimos imaginar. Exato, é isso, não consigo imaginar. Então abandona a solidão, mais tarde, passado algum tempo no deserto, e se converte num pai espiritual. Ou seja, havia muitas pessoas que queriam aprender com ele, queriam chegar ao seu nível de santidade. E ele acaba por aceitar e acaba por, ao fim e ao cabo, ajudar algumas pessoas a crescer na virtude. Uhum. E nesta fase, então, passou quase 20 anos, só praticando a vida ascética, não saindo nunca e sendo raramente visto por outros. Depois disto, como eu estava a dizer, como havia muitos que ansiavam e aspiravam a imitar a sua vida, e alguns dos seus amigos vieram e forçaram a porta, derrubando-a,
Então saiu como de um santuário, como iniciado nos sagrados mistérios e cheio do Espírito de Deus. Foi essa a primeira vez que se mostrou fora do seu fortim aos que vieram a ele. E quando o viram, estavam estupefactos ao comprovar que o seu corpo conservava a antiga aparência. Não estava nem obeso pela falta de exercício, nem macilento pelos jejuns e lutas com os demónios. Era o mesmo homem que haviam conhecido antes do seu retiro. O estado da sua alma era puro, pois não estava nem retraído pela aflição, nem dissipado pela alegria, nem dominado pela distração ou pelo desalento. Não se desconcertou ao ver a multidão, nem se orgulhou quando viu tantos que o recebiam. Mantinha-se completamente controlado, como um homem guiado pela razão e com grande equilíbrio de carácter. E é aqui que ele vai então, que ele passa então, ao fim e ao cabo, a agir como se fosse um guia espiritual para várias pessoas. Há uma conferência que Santo Antão dá aos monges sobre o discernimento dos espíritos e a exortação à virtude. E uma dessas conferências que nós temos, escrita, diz Santo Antão o seguinte, em copta, que Santo Antão era copta: as escrituras bastam realmente para a nossa instrução. No entanto, é bom para nós alentar-nos uns aos outros na fé e usar da palavra para estimular-nos. Sejam por isso como meninos e tragam a seu pai o que saibam e o digam, tal como eu, sendo o mais velho, reparto com vocês o meu conhecimento e a minha experiência. Para começar, tínhamos todos o mesmo zelo, para não renunciar ao que começamos, para não perder o ânimo, para não dizer passamos demasiado tempo nesta vida ascética. Não, começando de novo a cada dia, aumentemos o nosso zelo. Toda a vida do homem é muito breve comparado ao tempo vindouro, de modo que todo o nosso tempo é nada comparado com a vida eterna. No mundo, tudo se vende e cada coisa se comercia, segundo o seu valor, comercializa, neste caso é uma tradução um bocado diferente do português, mas cada coisa se comercializa segundo o seu valor, por algo equivalente. Mas a promessa da vida eterna pode comprar-se por muito pouco. Palavras sábias. Está tudo dito. É. Podemos acabar o podcast. É verdade. Sim, depois puderes ler, porque esta parte do livro são mesmo os textos dele, coisas que ele disse e deixou. Parece muito bom. É. E diz, continuando: assim, meus filhos, não nos cansemos, nem pensemos que nos afastamos muito tempo ou que estamos fazendo algo de grande. Pois os sofrimentos da vida presente não podem comparar-se com a glória futura que nos será revelada. Não olhemos tão pouco para trás, para o mundo, querendo que renunciemos a grandes coisas, pois também o mundo é muito trivial comparado com o céu. E ainda que fôssemos donos de toda a terra e renunciássemos a toda ela, nada seria isto comparado com o reino dos céus. Ou seja, a mensagem dos santos é muito esta: é larguem tudo o que vos prende, soltem-se das amarras que vos prendem ao pecado e que vos prendem ao fim e ao cabo, que vos toldam a vida espiritual. Sim, é aquela passagem de que vale ganhar o mundo, depois perdemos a nossa alma. Tal e qual. E os santos insistem muito nisto. Santo Antão não é diferente. Continuando, Santo Antão: por isso nenhum de nós tenha nem sequer o desejo de possuir riquezas, do que nos serve possuir o que não podemos levar connosco, porque não possuir antes aquelas coisas que podemos levar connosco, como prudência, justiça, temperança, fortaleza, entendimento, caridade, amor aos pobres, fé em Cristo, humildade, hospitalidade. Uma vez possuindo-as, veremos que elas vão adiante de nós, preparando-nos as boas-vindas na terra dos mansos. Com estes pensamentos, cada qual deve convencer-se que não deve descuidar-se, mas considerar-se servo do Senhor e preso ao serviço do seu mestre. Um servo, porém, não se atreve a dizer: já que trabalhei ontem, não vou trabalhar hoje. Tampouco vai-se pôr a calcular o tempo em que já serviu e descansar durante os dias que lhe ficam pela frente. Não. Dia após dia, como está escrito no Evangelho, mostra a mesma vontade para que possa agradar ao seu patrão e não causar nenhum incómodo.
Palavras sábias. Que coisa que Sim, tenho de a facto, dizer. não há muito mais a dizer. Não. Nada a acrescentar de tudo. Continua. Realmente, se também nós vivêssemos como se cada novo dia fôssemos morrer, não pecaríamos. Verdade. A nossa vida é insegura, por natureza, e diariamente nos é medida pela providência. Se com esta disposição vivemos a nossa vida diária, não cometeremos pecado, nada cobiçaremos, não nos mancharemos com ninguém, não acumularemos tesouros na terra, mas como quem cada dia espera morrer, seremos pobres e perdoaremos tudo a todos. E isto é uma grande lição. Pois é. Isto que ele diz, de realmente se também nós vivêssemos como se cada dia, novo dia fôssemos morrer, não pecaríamos, foi uma das grandes lições que eu tirei do retiro, dos exercícios espirituais de Santo Inácio, onde fizemos na fraternidade, que eu fiz na fraternidade de São Pio X. E que é a noção clara de que houve pessoas que morreram depois de um pecado mortal. E nós não. Não tivemos. Deus deu-nos essa graça de nos podermos arrepender e de podermos ter esta noção de que deveríamos viver como se fôssemos morrer hoje. Porque ao fim e ao cabo, quem é que garante que uma pessoa não morre depois de um pecado mortal? Seja ele qual for. Claro, obviamente. E sem sequer ter conseguido confessar-se ou arrepender-se profundamente. Sim. A questão é essa mesmo. É que há pessoas que morreram porque acharam que não iam morrer hoje, nem amanhã. E as pessoas banalizam o pecado. Hoje há uma falta de sentido do pecado. E temos aqui os santos, todos em linha. Santo Inácio, Santo Antão. Agora, ele fala sobre as virtudes e diz: não olhemos para trás como o fez a mulher de Lot. Sobretudo porque o Senhor disse: quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. E este olhar para trás não é outra coisa senão arrepender-se do começado e lembrar-se de novo do que deixara no mundo. Isto acontece-nos quando, em conversão na vida espiritual, nos lembramos daquelas coisas que fazíamos, do estilo de vida antigo, e há coisas que ainda parece que causam ardor, paixão, no sentido de até que ponto é que não era bom. Há outras coisas que a nossa alma já percebeu, ok, isto é mesmo para rejeitar, mas há outras que parece que há um orgulho, de eu fazia isto, é uma questão de vangloriar-se com pecados antigos. Pois, sim. E de facto não pode ser. Não podemos olhar para trás, temos que olhar para a frente. A menos que seja para confessar uma coisa que não foi confessada naturalmente. Não, claro, isso sim. Continuando, os gregos, diz Santo Antão, viajam e cruzam o mar para estudar as letras. Nós, porém, não temos necessidade de nos pôr a caminho pelo reino dos céus, nem de cruzar o mar para alcançar a virtude. O Senhor nos disse de antemão: o reino dos céus está dentro de vós. Por isso, a virtude só necessita da nossa vontade, já que está dentro de nós e brota de nós. A virtude existe quando a alma se mantém no seu estado natural. É mantida nesse estado quando permanece como veio a ser. E veio a ser limpa e perfeitamente íntegra. Por isso, Josué, filho de Nun, exortou ao povo com estas palavras: mantenham íntegros os seus corações diante do Senhor, o Deus de Israel. E João Batista, endireitem os seus caminhos. A alma é reta quando a mente se mantém no estado em que foi criada. Mas quando se desvia e se perverte da sua condição natural, aí se chama vício da alma. Porquê é que eu escolhi esta parte aqui? Quando a alma é reta quando a mente se mantém no estado em que foi criada. Hoje há tanta gente que não tem noção do que é que... Ou seja, com os meios de comunicação, com redes sociais, com tudo a bombardear a mente, como é que se pode ter uma mente no estado desprendida no estado em que foi criada? Não pode. E isto é uma grande lição, sem dúvida. Mais uma. Então isso significa que nós temos que nos desprender das coisas que nos prendem, é isso? Claro, depende das coisas que nos prendem. Há coisas que nos prendem. Se for oração, não. Claro, a família, para nós que somos casados, a Santa Missa para um sacerdote. Há coisas que nos prendem que são o nosso dever de Estado e que temos que as fazer. E essas são essenciais. Certo, são essenciais. Continua
Santo Antão. Lutemos, pois, para que a ira não nos domine, nem a concupiscência nos escravize, pois está escrito que a ira do homem não faz o que agrada a Deus. E a concupiscência, depois de conceber, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E sim, é um problema. O problema da ira. Ou seja, aqui nesta fase de vida, já aqui agora a seguir no livro há uma grande descrição dos artifícios do demónio. Eu não sei se queres que eu leia alguma parte. Tu é que tiveste a ver. Tu é que fizeste trabalho de casa. Sim. Se vale alguma coisa. Uma coisa que vale a pena, desculpa. Não, eu queria também deixar coisa. O livro tem 80 páginas e eu não queria ler tudo, nem pouco mais ou menos, nem estou a ler. Não é muito longo. Não, é muito longo. Mas esta aqui dos artifícios do demónio eu não sublinhei, mas vou ler. Santo Antão é que diz, é que está a falar, ou a escrever neste caso. Em primeiro lugar, demos-nos conta disto. Os demónios não foram criados como demónios, tal como entendemos este termo, porque Deus não fez o mal. Também eles foram criados puros, mas desviaram-se da sabedoria celestial. Desde então andam vagando sobre a terra, por um lado, enganaram os gregos com vãs fantasias, e invejosos de nós, cristãos, nada omitiram para nos impedir de entrar no céu. Não querem que subamos ao lugar de onde caíram, eles, os demónios. Porque isso é necessário muita oração e disciplina ascética para que alguém possa receber do Espírito Santo o dom do discernimento dos espíritos e ser capaz de conhecê-los. Qual deles é menos mau, qual o pior, que interesse especial tem cada um e como hão de ser repelidos e lançados fora, pois são numerosas as suas astúcias e maquinações. Ou seja, nesta fase que eu não vou ler mais, o que ele vai fazer é descrever o tipo de demónios que há. Pois era isso que eu ia perguntar. Então, há o demónio Sim. e há vários demónios. Sim, então, eu não sei muito sobre esse tema, mas a verdade é que temos o demónio, Lúcifer, um anjo por excelência, que rejeitou servir a Deus. Pronto. Os anjos também tinham liberdade. Tinham e têm. Sim, os anjos, todos os demónios eram anjos que, rejeitando-se servir a Deus e seguindo Lúcifer, foram expulsos do céu. E a grande fúria e a grande raiva deles é impedir toda a gente de estar em comunhão com Deus. Portanto, o objetivo é evitar que as pessoas subam ao céu. As pessoas, seres humanos, racionais, com alma. Claro, eles estavam no céu e não valorizaram. Então, sim, há uma coisa bem interessante que os anjos, ao contrário das pessoas, os anjos quando se recusam a servir Deus, eles não estão sujeitos ao tempo. Os anjos são seres espirituais, não estão sujeitos ao tempo, nem ao espaço. O que significa que quando eles dizem sim ou não, eles sabem, é um sim ou não que se repercute por toda a eternidade. Sim. E quando ele diz em primeira vez, porque nós dizemos muitas vezes não sirvo a Deus. Se eu vou, por exemplo, evitar uma hora, nós estamos em dívida com Deus, certo? Certo. E a nossa oração não é nada mais do que uma dívida que nós estamos a saldar. E quando é mais do que isso, mas também é uma dívida que estamos a saldar. E cada vez que eu, por exemplo, vou dormir e não rezo a oração da noite, eu estou a omitir uma coisa, estou a dizer não vou servir a Deus. Ok? Há quem possa considerar que é menos importante, que é uma falta menos grave. No entanto, sim, depois temos vários níveis de falta. Okay. Nós que temos uma visão, primeiro temos uma alma inquinada pelo pecado original e não conseguimos perceber as coisas do céu de forma clara. Vemos como por um espelho. E enquanto que um anjo não. Um anjo quando diz não sirva a Deus, sabe perfeitamente do que é, tem consciência do que está a fazer e é para todo sempre. E esta perversão, por isso é que é impossível um anjo arrepender-se. Aquela história de que o inferno está vazio, que dos teólogos modernos, é completamente... eu não sei se eles aplicam isso aos anjos e aos demónios. Bem, eu acho que eles já não há demónios para eles. Pois, mas a verdade é que o inferno nunca poderia estar vazio. Porquê? Até porque mesmo as pessoas que morrem em pecado mortal, dificilmente há vários teólogos que afirmam que nunca se vão poder arrepender. E qual é a tua opinião? Em relação a isso, eu não sou perito nisso, mas a minha opinião é que não. É que as pessoas, pelo que eu conheço das pessoas cá, já no mundo,
é que as pessoas que rejeitam a Deus e conhecendo-o não o querem assumir na sua vida ou não querem ter nada a ver com Deus e querem perverter as suas leis, por norma são pessoas que, mesmo vendo que Deus afinal existe e que vão parar ao inferno, a revolta delas depois vai ser com elas próprias e com os outros que estão à volta. Pois, porque depois implicaria mudanças drásticas, se calhar, na vida delas. Sim. E então há uma revolta interior, não é? Sim, pois porquê que não avisaram? A maior Acho parte que deve das haver logo. pessoas- Porquê que não disseram isto? Depois não dissemos. E depois deve haver eu fui isto, eu fui aquilo. Eu penso que a alma, e com certeza haverá teólogos, eu não estudei teologia tradicional, como sabes, nem filosofia decente, mas a verdade é que há teólogos que afirmam que há uma espécie de congelamento do estado da alma. Se a pessoa morre em pecado mortal, o estado da alma é um estado afastado de Deus e a pessoa não há essa capacidade. Eu quero acreditar que sim, que é isso. Porque me parece, porque quando eu falo com pessoas que não ligam nenhuma a Deus e que não querem ligar e que tu falas e conversas e as pessoas bloqueiam sobre esse tema, Sim, mudam de assunto ou o que seja. não implicam. Eu acho que é uma coisa diabólica, porque a pessoa rejeita e volta a rejeitar e depois arranja desculpas. Sim, sim. Então, vamos continuar. Chega esta pseudo-teologia. Sim. Depois há aqui um capítulo sobre a impotência dos demónios, no sentido em que não conseguem fazer nada. A Santo Antão, que também será bom ler. E eu sublinhei um ponto em que Santo Antão fala sobre as falsas predições do futuro. Vai entrar agora com a atualidade, ou não? Não, vai um bocado. Vai um bocado, porque há muitas aparições ou mensagens de pessoas até católicas que o mundo vai acabar. É a gripe das aves, é o terremoto, é o vulcão, é o vírus, é o que é. E o que é que ele diz? Vou citar. Também se pretendem predizer o futuro, não lhes façam caso. Isto dos demónios. Atenção que ele está a falar dos demónios, mas eu posso aplicar isto às pessoas. Às vezes, por exemplo, nos comunicam dias antes a visita de irmãos e efetivamente chegam. Mas não é por se preocuparem com os seus ouvintes que fazem isto, mas para induzi-los a colocar a sua confiança neles e, tendo-os bem nas mãos, podem destruí-los. Ou seja, o demónio cura, o demónio ajuda. Sim. Para quê? Para ganhar confiança nas pessoas e depois destruí-los. Não os escutemos, mas deitemos-los fora, pois não precisamos deles. Não têm nenhum conhecimento prévio do que ainda não aconteceu e só Deus sabe e conhece todas as coisas antes que existam. Neste ponto, os demónios são como ladrões que correm adiante e anunciam o que viram. Qual é a página? Do livro? 39. Há também um ponto em que ele volta a falar sobre esse tema. Não conhecem nada fora de si mesmos, os demónios, mas vendo que outros têm conhecimento, como ladrões apoderam-se dele e o desfiguram. Praticam mais a conjetura do que a profecia, por isso ainda que às vezes pareçam estar na verdade, ninguém se deveria admirar. Na realidade, também os médicos, cuja experiência em enfermidades lhes vem de haver observado a mesma doença em diversas pessoas, fazem muitas vezes conjecturas baseadas na sua prática e predizem o que se vai passar, efetivamente. Também os pilotos e camponeses, observando as condições do tempo, prognosticam que se vai haver tempestade ao bom tempo. A ninguém ocorreria dizer que profetizam por inspiração divina, mas pela experiência que lhes dá a prática. Ou seja, há pessoas que predizem coisas pela experiência. Amanhã vai chover. Certo. Olham para o tempo. Esta árvore vai brotar um fruto daqui a 2 semanas. Tem experiência. Sim. Os demónios igual. Em consequência, se também os demónios adivinham algumas destas mesmas coisas que dizem, nem por isso devemos maravilhar-nos, nem fazer absolutamente caso delas. Porque é a experiência. O demónio aprende e é inteligente. Claro. É um ser espiritual. Não está limitado como nós ao tempo nem ao espaço. E isto acontece muito. Há muitas pessoas que confiam nessas bruxas, nessas previsões. Como é óbvio, são tudo pessoas que pedem ajuda aos demónios. Claro. E depois vem faturar mais tarde. Claro, isso não falha. Isso é certinho. Então, eu agora tenho aqui um capítulo que Antão narra a sua experiência com os demónios. Ou seja, já toda uma série de capítulos de pancadaria. Mas agora é sério.
Em realidade, diz Santo Antão, queria agora deter-me e não dizer mais nada que viesse de mim mesmo, já que basta o que foi dito. Mas para que vocês não pensem que simplesmente diga estas coisas por falar, mas para que se convençam de que o faço por verdadeira experiência, por isso quero contar-lhes o que vi quanto às práticas dos demónios. Talvez me chamem de tonto, mas o Senhor que está ouvindo o sabe da minha consciência que é limpa e que não é por mim mesmo, mas para vocês e para alentá-los que digo tudo isto. Quantas vezes me chamaram bendito enquanto eu os maldizia em nome do Senhor? Quantas vezes faziam perdições acerca da água do rio? E eu lhes dizia, que têm vocês a ver com isso? Uma vez chegaram com ameaças e me rodearam como soldados armados até aos dentes. Noutra ocasião encheram a casa com cavalos e bestas e répteis, mas eu cantei o salmo. Uns confiam nos carros, outros em sua cavalaria, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Salmo 19, 8. E a esta oração foram ressachados pelo Senhor. Outra vez no escuro chegam com uma luz fátua dizendo, vimos trazer-te a luz, então. Fechei, porei os olhos, orei e de um golpe apagou-se a luz dos ímpios. Poucos meses depois chegaram cantando salmos e citando as escrituras, mas eu fui como um surdo que não ouve. Uma vez sacudiram a cela de um lado para o outro, mas eu rezei, permanecendo inalterável em minha própria mente. Voltaram então e fizeram um ruído contínuo, dando golpes, sibilando e fazendo cabriolas. Pus-me então a orar, a cantar salmos, e então começaram a gritar, a lamentar-se como se estivessem extenuados. E louvei ao Senhor, que reduziu a nada o seu descaramento e insensatez, e lhes deu uma lição. Uma outra vez apareceu-me em uma visão um demónio realmente enorme, que teve a desfaçatez de dizer, sou o poder de Deus, e sou a providência que favor desejas que te faça. Meu Deus. O demónio de tudo, tu nunca sabes o que é verdade ou mentira com o demónio. Então soprei-lhe o meu bafo, invocando o nome de Cristo, e fiz empenho de golpeá-lo. Parece que tive êxito, porque logo, grande como era, desapareceu e todos os seus companheiros com ele, ao nome de Cristo. Outra vez estava eu jejuando e chegou-se a mim o velhaco, trazendo pães ilusórios. Pôs-se a dar-me conselhos, come e deixa-te de privações. Também tu és homem e estás pronto a adoecer. Mas eu, percebendo o seu embuste, levantei-me para orar e ele não aguentou. Desapareceu como fumaça através da porta. Isto é impressionante. Coitado, ele estava constantemente a levar com os demónios. Mas isto é impressionante porque nós sentimos tudo isto do jejum. Estava agora a pensar sobre isso. Mesmo na nossa própria vida. Às vezes estamos a comer menos ou fazer algum tipo de... Nada comparado com o Santo Não, Antão. nada a ver. Mas pequenas penitências e diz... Já é o que é. E o demónio tanto diz, come que estás a ponto de adoecer. Ou seja, ele podia ter aquele sentido de, se vou adoecer, vou comer coisas para ficar saudável, para ficar forte. E ele percebeu que isso era tentação, claro. Já que me fiz louco entrando em todas estas coisas, escutem também o que segue, para que possa servir-lhes para a sua segurança. Creiam, não minto. Uma vez ouvi um golpe na minha porta da minha cela. Saí e vi uma figura enormemente alta. Quando lhe perguntei, quem és? Respondeu-me, sou Satanás. O que estás a fazer aqui? E ele respondeu, que falta encontram em mim os monges e os demais cristãos sem razão alguma, porque me expulsam a cada momento. E eu respondi, bem, porque os molestas? Em pergunta. E ele contestou, não sou eu que os molesto, mas os seus embaraços têm origem neles mesmos, pois eu me enfraqueci. Não leste por acaso o inimigo foi desarmado, arrasaste as suas cidades? Agora não tenho nem lugar, nem armas nem cidade. Em toda a parte há cristãos e até o deserto está cheio de monges, que se dediquem ao que lhes é próprio e não me maldigam sem causa. Maravilhei-me, então, ante a graça do Senhor, e lhe disse, ainda que sejas sempre mentiroso e nunca fales a verdade, no entanto, desta vez a disseste, por mais que te desagrade fazê-lo. Vês? Cristo, com a sua vinda, te fez impotente, derrubou-te e te despojou. Ele, ouvindo o nome do Salvador e incapaz de suportar o calor que isto lhe causava, desvaneceu-se. Impressionante. Eu queria perguntar, tu disses, há pouco também disseste cela, ele estava preso? Não, chama-se, aos monges onde eles vivem, chama-se cela. Quarto. Okay. Quarto, gruta, buraco.
Ok. seja o que for, chama-se sempre cela. E às vezes é uma cela a céu aberto. Sim, tudo Há um bem. amigo meu que me contou que leu há uns tempos de um monge, não sei se era Cartuz, mas que vivia no Alentejo, que saía da sua cela de casa e ia dormir para um buraco no meio do campo. Demasiado conforto na Sim. casa do Alentejo. Portanto, isto são um monge já vivia de uma forma austera. Os monges dormem geralmente no chão, em cima de um estrado. Não há colchão, não há almofada muitas vezes. Vamos já na parte 5 do livro. Então vai a Alexandria sob a perseguição do imperador Maximino. Atenção, é preciso perceber que neste contexto havia uma perseguição gigante contra os cristãos. Muitos morriam crucificados, morriam perseguidos, espancados, decapitados, entregues às feras. Mas Santo Antão estava desejoso do martírio e nunca foi martirizado. Depois disto, diz ele, a perseguição de Maximino, que irrompeu nessa época, abateu-se sobre a igreja. Quando os santos mártires foram levados a Alexandria, ele também deixou a sua cela. Ele, Santo Antão, agora é Santo Atanásio a escrever. Ele também deixou a sua cela e os seguiu, dizendo: vamos também nós tomar parte no combate, se somos chamados a ouvir os combatentes. Tinha grande desejo de sofrer o martírio, mas não queria entregar-se. Servia aos confessores da fé, nas minas e nas prisões. Afanava-se no tribunal, estimulando o zelo dos mártires quando eram chamados e escoltando-os quando iam para o martírio, ficando junto deles até que expirassem. Por isso, o juiz, vendo a sua intrepidez e a dos seus companheiros e zelo nestas coisas, deu ordem para que nenhum monge aparecesse no tribunal ou ficasse na cidade. Isto porque, tal como hoje, os tempos eram difíceis. As pessoas eram condenadas à morte por serem cristãs no tribunal romano, neste caso. Ou seja, tal como hoje, ser católico não dava jeito à sociedade. Claro, vamos ser sempre perseguidos. Sim, mas aqui era pior. Não, as pessoas dizem que hoje é pior. Não, calma. Hoje é pior em algumas zonas do mundo, certo? Na Europa e no mundo civilizado, a nossa perseguição ainda é que não é só, na opinião e na praça pública. Na parte intelectual, não é? É. Não, já é concreta. As pessoas perdem os seus empregos, as pessoas são expulsas das suas igrejas. Agora, ainda não há martírios reais cá que não sejam perpetrados por ataques muçulmanos. De resto, enquanto todos se admiravam e o prefeito mesmo o via ao acercar-se com todos os seus funcionários, ele estava ali ao pé, sem medo, mostrando o espírito anulante próprio em nós cristãos. Como expressei antes, orava para que também ele pudesse ser martirizado. Por isso penalizava-se por não haver sido. Mas o Senhor cuidava dele para nosso bem e para o bem de outros, a fim de que pudesse ser mestre da vida ascética que ele próprio havia aprendido nas Sagradas Escrituras. De facto, muitos, só ao ver a sua atitude, converteram-se em zelosos seguidores do seu modo de vida. Portanto, ele não só ia aos tribunais com as pessoas que iam ser martirizadas, como lhes dava ânimo, estava com eles até expirar, e as próprias pessoas, os carrascos, as pessoas do tribunal ficavam admiradas. Quer dizer, o que é que isto está aqui a fazer? Ainda acaba morto. Nunca. De volta então à solidão, se terminou um período de tempo durante o qual não sairia nem receberia ninguém. Então, um oficial militar, um certo Martiniano, chegou a importunar Antão. Tinha uma filha à qual o demónio molestava. Como persistia, batendo à porta e rogando que saísse e rogasse a Deus por sua filha, Antão não quis sair, mas por uma janelinha lhe disse: homem, por que fazes todo esse barulho comigo? Sou um homem como tu. Se crês em Cristo, a quem eu sirvo, vai e, como crês, ora a Deus e Ele te ouvirá. O homem foi crendo e invocando a Cristo, e a sua filha foi liberta do demónio. Muitas outras coisas fez também o Senhor por intermédio dele, segundo a palavra: peçam e lhes será dado. Muitíssima gente que sofria dormia simplesmente fora da sua cela, pois ele não queria abrir-lhes a porta, e mesmo assim eram curados por sua fé e sincera oração. Os irmãos visitam Antão. Pois eu estava a pensar, aí o que aconteceu depois com a irmã? Sim, há uma parte do trecho em que a irmã dele ele entregou a irmã a um grupo de virgens, cristãs, virgens, que nesta altura, ainda hoje também, mas nesta altura
a virgindade e a manutenção desse estado por toda a vida era uma coisa muito valorizada. Mesmo noutras culturas, mas os cristãos de uma forma mais nobre. E ele entregou a irmã a um grupo de virgens que a educaram, e depois mais tarde vimos a saber que a irmã já se tinha tornado também guia espiritual, por assim dizer, de outras virgens. Mas que permaneceu no grupo, sim. Não foi para uma vida. Foi religiosa. Certo. Okay. Para todos os monges que chegavam até ele, tinha sempre o mesmo conselho. Já agora, voltando atrás desse assunto, hoje em dia para o mundo, dizeres que uma mulher ou um homem, conservando a sua virgindade, estão a praticar a forma mais exímia e exemplar de viver na terra já aquilo que é vivido no céu, é louco para o mundo. Sempre foi, mas hoje em dia é completamente surreal. Sim, mas o que agrada ao mundo nós sabemos que não é nada que venha de Deus. Sim. Tanto que não ouves a igreja falar já em virgens. Já não se fala. Simplesmente. Pois não. Fala-se em religiosas. Ponto. Mudou-se o vocabulário, que é a primeira coisa. É. Os irmãos visitam então ele isolou-se, não queria falar com ninguém. Para todos os monges que chegavam até ele, tinha sempre o mesmo conselho: pôr a sua confiança no Senhor, amá-lo, guardar-se a si mesmo dos maus pensamentos e dos prazeres da carne, não ser seduzido por um estômago cheio, como está escrito nos provérbios. Deviam fugir da vanglória e orar continuamente, cantar salmos antes e depois do sono, guardar no coração os mandamentos impostos nas Escrituras e recordar os feitos dos santos, de modo que a alma, ao recordar os mandamentos, possa inflamar-se ante o exemplo do seu zelo. É inteiramente necessário que o sol não nos condene por nenhum pecado, dizia Santo Antão, nem a lua por nenhuma falta noturna, inclusive é um mau pensamento. Para assegurar-nos disso, é bom ouvir e guardar o que diz o apóstolo: julguem-se e provem-se a si mesmos. São Paulo, 2 Coríntios 3-5. Por isso cada um deve fazer diariamente um exame do que fez de dia e de noite. Se pecou, deixe de pecar. Se não pecou, não se orgulhe disso. Persevere antes na prática do bem e não deixe de estar em guarda. Não julgue o próximo, nem se declare justo a si mesmo, como diz o santo apóstolo Paulo, até que venha o Senhor e traga à luz o que está escondido. Muitas vezes não temos consciência do que fazemos. Nós não o sabemos, mas o Senhor conhece tudo. Por isso, deixando Ele o julgamento, compadeçamo-nos mutuamente e levemos as cargas uns dos outros. Julguemo-nos a nós mesmos e, se nos vemos diminuídos, esforcemo-nos com toda a seriedade por reparar as nossas deficiências. Que esta observação seja a nossa salvaguarda contra o pecado. Anotemos os nossos atos e impulsos da alma como se estivéssemos de informar o outro. Podem estar seguros de que, por vergonha de que isto seja conhecido, deixaremos de pecar e de prosseguir com pensamentos pecaminosos. Portanto, isto são coisas que ele vai dizendo aos seus irmãos, conselhos. Há também aqui uma parte que são os milagres no deserto. Eu não vou ler essa parte, ou seja, acho que é bom que quem está a ouvir tenha curiosidade e vá ler os milagres. Ler o livro, sim. Sim, que Santo Antão fez no deserto. Já enunciámos alguns, mas há todo um capítulo sobre isso. Vamos aqui ao capítulo das visões. São numerosas as histórias, e além disso, todas concordes, que os monges transmitiram sobre muitas outras coisas semelhantes operadas por ele, por Santo Antão. E, no entanto, não parecem tão maravilhosas como outras ainda mais maravilhosas. Uma vez, por exemplo, à hora de Noa, quando se pôs de pé para orar antes de comer, sentiu-se transportado em espírito. E estranho é, diz ele, viu-se a si mesmo como se achasse fora de si mesmo, e como se outros seres o levassem aos ares. Então viram também outros seres terríveis e abomináveis no ar, que lhe embargavam o passo. Como seus guias oferecessem resistência, os outros perguntaram sob que pretexto queria fugir da sua responsabilidade diante deles. E quando começaram eles próprios a pedir-lhe contas desde o seu nascimento, entrevieram os guias de então, dizendo: tudo o que dá desde o seu nascimento, o Senhor apagou. Podem pedir-lhe contas
desde que começou a ser monge e se consagrou a Deus. Então começaram a apresentar, isto os demónios, acusações falsas, e como não as puderam provar, tiveram de deixar-lhe livre passagem. Imediatamente, viu-se a si mesmo aproximando-se, ao menos assim lhe pareceu, e juntando-se a si mesmo, assim então voltou de novo à realidade. Portanto, ele nesta visão acaba por estar quase num julgamento, mas onde os demónios argumentam contra as pessoas. Ou seja, a corte celestial leva a alma ao céu, e os demónios sempre a puxar para baixo, e a argumentar, e a inventar coisas. Noutra ocasião, teve o seguinte favor de Deus. Quando sozinho na montanha, e refletindo, não podia encontrar solução alguma, a providência lhe a revelava em resposta à sua oração. O santo varão era ensinado por Deus com palavras da Escritura. Assim favorecido, teve uma vez discussão com alguns visitantes sobre a vida da alma e que lugar teria depois desta vida. Na noite seguinte, chegou-lhe um chamado, chegou-lhe uma mensagem do alto e que dirigia: então, sai para fora e vê. Ele saiu, pois distinguiu a mensagem que devia atender daquelas que não devia atender, e olhando para o alto viu uma enorme figura, espantosa e repugnante, de pé, que alcançava as nuvens. Viu além disto certos seres que subiam com as suas asas, e a primeira figura estendia as mãos a alguns dos seres e eram detidos por ela. Ou seja, os seres que subiam aos céus eram detidos por essa mão. Enquanto outros voavam sobre ela e, havendo-a ultrapassado, continuavam-se a maior incómodo. Contra eles o monstro rangia os dentes, alegrando-se, porém, pelos outros que haviam caído. Nesse momento uma voz dirigiu-se a então: compreende a visão. Abriu-se o seu entendimento e apercebeu-se de que isso era a passagem das almas, e de que o monstro que ali estava era o inimigo, o invejoso dos crentes. Sujeitava os que lhe correspondiam e não os deixava passar. Mas os que ele não tinha podido dominar, tinha que deixá-los passar fora do seu alcance. Portanto, sempre a noção de que o diabo, o demónio, a puxar para baixo, e as almas a quem o demónio não afeta, a subir. Queres acrescentar alguma coisa? Que era o caso dele, não é? Sim, queres acrescentar alguma coisa? Não, estou a gostar muito de ouvir. Um ponto importante: a devoção de Santo Antão aos ministros da Igreja. Era paciente por disposição e humilde de coração. Sendo homem de tanta fama, mostrava, no entanto, o mais profundo respeito aos ministros da Igreja e exigia a todo o clérigo se desse maior honra do que a ele. Não se envergonhava de inclinar a cabeça diante de bispos e de sacerdotes. Se algum diácono chegava a ele pedindo-lhe ajuda, conversava com ele, o que lhe fosse proveitoso, mas chegando à oração, pedia-lhe que presidisse, não se envergonhando de aprender. De facto, muitas vezes propôs questões inquirindo os pontos de vista dos seus companheiros e, se tirava proveito do que dizia o outro, mostrava-se grato. Portanto, esta humildade. Por lealdade à fé, então intervém na luta anti-ariana. É um dos capítulos. E aparentemente ele foi também importante na forma como inspirou Santo Atanásio a lutar contra os arianos. E diz o seguinte, Santo Atanásio: em assuntos de fé, a sua devoção era sumamente admirável. Por exemplo, nunca se relacionou com os cismáticos milicianos, sabedor desde o começo da sua maldade e apostasia. Tampouco teve trato amistoso com os maniqueus, nem com os outros hereges, à exceção unicamente das admoestações que lhes fazia para que voltassem à verdadeira fé. Pensava e ensinava que a amizade, a associação com eles prejudicavam e arruinavam a alma. Detestava também a heresia dos arianos e exortava a todos que não se acercassem destes, nem compartilhassem da sua crença perversa. Uma vez, quando alguns desses ímpios arianos chegaram a ele, interrogou-os detalhadamente e, ao aperceber-se da sua ímpia fé, expulsou-os da montanha, dizendo que as suas palavras eram piores que o veneno de serpentes. Estás a ver o ecumenismo? É isso que eu ia. Nessa época já existia. Ou seja, hoje em dia temos os protestantes, que é a maior heresia do cristianismo, que ainda permanece e que a Igreja não conseguiu debelar. Quer dizer, conseguiu debelar de si própria, mas houve uma perda gigante de almas. O que acontece aqui é que já existiam heresias, como sempre houve. A diferença é que tínhamos estes homens que não tinham meias medidas. Eles simplesmente
o que temos aqui a ver é que Santo Antão dizia às pessoas: não se deem com cismáticos, não se deem com hereges. Ponto. Hoje em dia Tem que se cortar o mal pela raiz. tem que se cortar mal pela raiz. Eu não posso rezar com. Pode ser folhinhas mansas. Vais rezar com pessoas que estão a crer numa fé deformada, que não acreditam que o Papa é o primado da Igreja, que não acreditam que a Santa Missa é um sacramento eficaz onde está onde É o vemos. Calvário de Cristo. Exatamente. Não podemos rezar com essas Claro. pessoas. Não. No entanto, temos papas hoje em dia que o fazem. E é uma E desgraça. defender, É sim. uma pena. E aí, esses papas estão errados. Quer dizer, aqui qualquer católico tem autoridade para dizer é um erro. Acabou, ponto final. No entanto, respeitando sempre o Papa e rezando para que o Papa se converta nessas questões. Quando numa ocasião os arianos espalharam a mentira de que partilhava das suas opiniões, demonstrou que estava enojado e irritado contra eles. Respondendo ao chamado dos bispos, à convocação dos bispos e de todos os irmãos, desceu a montanha e, entrando em Alexandria, denunciou os arianos. Dizia que a sua heresia era a pior de todas e precursora do anticristo. Ensinava ao povo que o Filho de Deus não é uma criatura, nem veio da não existência. Ao ser, mas ele é a eterna palavra e sabedoria da substância do Pai. Por isso é ímpio dizer houve um tempo em que não existia, pois a palavra foi sempre coexistente com o Pai. Por isso não se metam em nada com estes arianos sumamente ímpios, simplesmente não há comunidade entre a luz e as trevas. Vocês devem se lembrar de que são cristãos, tementes a Deus, mas eles ao dizerem que o Filho e a palavra de Deus é uma criatura, não se diferenciam dos pagãos, que adoram a criatura em lugar de Deus, Criador, e estejam seguros que toda a criação está irritada contra eles porque contam entre as coisas criadas o Criador e Senhor de tudo, pelo qual todas as coisas foram criadas. Ou seja, a ideia deles era que Jesus Cristo, não sendo Deus, ou Filho de Deus, não pertencendo Sim. ao Pai, tinha sido criado. É tipo um anjo, não é? Então, Sim, mas a questão vai mais longe, ou seja, Deus existe, ponto. Deus não tem um princípio nem um fim. Deus não foi criado por Deus. E Jesus Cristo não foi criado por Deus. Jesus Cristo existe desde sempre. O que aconteceu é que... que não era homem. Exatamente. O que aconteceu é que houve uma encarnação. Uma das pessoas da Santíssima Trindade encarnou. Sim, Nossa Senhora é um ponto essencial. Certo. Mas não houve nunca uma criação. Ou seja, Jesus Cristo não passou a existir depois do Pai. Jesus Cristo existe desde o princípio dos tempos. Ok. Estranho. Não é estranho. O que há é uma encarnação. Depois posso explicar melhor. Mas o que há é uma encarnação do Verbo. Uma das pessoas da Santíssima Trindade encarna. Ponto. É só isso. No entanto, essa pessoa da Santíssima Trindade existe desde sempre, porque Deus não pode ser criado por Deus. Certo. Pronto. E a heresia ariana afirmava que Cristo tinha sido criado. Okay, já entendi. Ou seja, que não é Deus. Já entendi, sim. Ok. A verdadeira sabedoria. Santo Antão tinha também um grau muito alto de sabedoria prática. O admirável era que ainda que não tivesse educação formal, possuía, no entanto, engenho e compreensão despertos. Um exemplo, uma vez chegaram a ele 2 filósofos gregos, pensando que podiam divertir-se com o santo. Quando ele, que nessa ocasião vivia na montanha exterior, catalogou os homens por a sua aparência, dirigiu-se a eles e lhes disse por meio de um intérprete: Porquê que estes filósofos deram tanto trabalho ao virem ver um homem louco? Quando eles lhe contestaram que não era louco, mas muito sábio, ele lhes disse: se vieram a um louco, o vosso incómodo não tem sentido. Mas pensam que sou sábio, então façam-se o que sou, porque se deve imitar o bom. Em verdade, se eu tivesse ido a vocês, tê-los-ia imitado. Ao invés, agora que vieram a mim, convertam-se no que eu sou. Eu sou cristão. Eles foram admirados e viram que até os demónios temiam Antão. Também outros da mesma classe foram ao seu encontro na montanha exterior e pensaram que podiam zombar dele porque não tinha grande cultura. Antão lhes disse: bem que dizem vocês que é primeiro o sentido ou até a letra? E qual é a origem do outro? O sentido da letra ou a letra do sentido? Quando eles expressaram que o sentido é primeiro e a origem da letra, então disse Antão: por isso, quem tem mente sã não necessita de letras. Isto os assombrou e a todos e aos circunstantes,
E foram-se admirados de ver tal sabedoria num homem iletrado que não tinha as maneiras grosseiras de quem viveu e envelheceu na montanha, mas era um homem simpático e cortês. O seu falar era sazonado, com a sabedoria divina, de modo que ninguém lhe tinha má vontade, mas todos se alegravam de haver ido em sua procura. Portanto, simplicidade. Não é necessário grandes conhecimentos para ser santo. Pois não, acima de tudo, é o que eu estava a dizer. Primeiro educar sempre para a santidade e depois eu acho que a sabedoria acaba por também. Sim, temos que ter essa atenção na nossa casa. Sim, na medida daquilo que o nosso Senhor nos pede. É importantíssimo que não eduquemos os nossos filhos assim. Ou seja, em qualquer momento. Que seja preciso de decidir. Se um dos nossos filhos vai, vamos imaginar, fazer um exame ou cumprir uma missa de preceito, não há hipótese. Ou que tenha que, se tínhamos que escolher algum tipo de educação ou alguma coisa que ele tenha que fazer, que seja a fé versus qualquer outra coisa. Sim, em primeiro lugar a santidade. Também os imperadores escrevem a Santo Antão. A fama de Antão chegou aos imperadores. Quando Constantino Augusto e os seus filhos Constâncio Augusto e Constante Augusto ouviram estas coisas, escreviam-lhe como um pai. E aqui em Santo Atanásio dá os nomes para os situar logo, porque estes imperadores são conhecidos. Escreviam-lhe como um pai, rogando-lhe que lhe respondesse. Ele, no entanto, Santo Antão, não deu muita importância aos documentos, nem se alegrou pelas cartas. Continuou o mesmo que antes de escrever o imperador. Quando lhe levaram os documentos, chamou-os e disse: não se devem surpreender se o imperador nos escreve, porque é homem. Deveriam surpreender-se é que Deus haja escrito a lei para a humanidade e nos tenha falado por meio do seu próprio filho. Em verdade, ele nem queria receber as cartas, dizendo que não sabia o que havia de responder aos imperadores. Porém, os monges persuadiram-no, manifestando que os imperadores eram cristãos e que se ofenderiam de serem ignorados. Então ele acedeu que lhes lessem. E respondeu, recomendando-lhes que prestassem culto a Cristo e dando-lhes o saudável conselho de não apreciar demasiadas coisas do mundo, mas antes recordando o juízo futuro e saber que só Cristo é Rei, verdadeiro e eterno. Quando há uma altura em que Santo Antão tem uma visão e fala sobre a profanação do altar, e se calhar posso dizer aqui, posso ler isto. Numa ocasião, por exemplo, quando estava sentado a trabalhar, tomou a aparência de alguém que estivesse em êxtase e lamentava-se continuamente pelo que via. Depois de algum tempo, Santo Antão voltou a si, lamentando-se e tremendo, e pôs a chorar, prostrado, ficando longo tempo nessa posição. E quando se endireitou, o ancião, uma pessoa que estava com ele, estava a chorar. Agitaram-se então os que estavam com ele, alarmando-se muitíssimo, e perguntavam o que se passava. Urgiram-no por muito tempo, que o obrigaram a falar, suspirando profundamente, disse: filhos meus, seria melhor morrer antes que se sucedam as coisas que eu vi. Fazendo-lhe mais perguntas, disse entre lágrimas: a ira está a ponto de golpear a igreja, e ela está a ponto de ser entregue a homens que são como bestas insensíveis. Vi a mesa da casa do Senhor e havia mulas em torno dela, rodeando-a por todas as partes e dando coices com os seus cascos, e o que havia nela tal como os coicear de uma tropa que golpeia desenfreada. Vocês ouviram seguramente como eu me lamentava. É que eu ouvi uma voz que dizia: o meu altar será profanado. Assim falou o ancião, e 2 anos depois chegou a tal assalto dos arianos, ou seja, a visão dos arianos e o saco das igrejas. Quando à força se apoderaram dos vasos e os fizeram levar pelos pagãos, quando também forçaram os pagãos de suas tendas para irem às suas reuniões e em sua presença fizeram o que lhes aprouve sobre a sagrada mesa. Todos nos apercebemos que o escoiciar de mulas perdido por então era o que então os arianos estavam a fazer, como as bestas. Incrível. Sim, e hoje continua. Sim. Hoje a missa nova não é mais do que isto. Quando teve esta visão, consolou os seus companheiros: não percam a coragem, meus filhos, pois ainda que o Senhor esteja irritado, nos restabelecerá depois. E a igreja recobrará rapidamente a beleza que lhe é própria e resplandecerá com o seu costumado esplendor. Verão restabelecidos os que foram perseguidos, e a irreligião retirando-se de novo as suas próprias guaridas, e a verdadeira fé afirmando-se em toda a parte, em liberdade completa. Tenham, porém, cuidado
e não se deixarem manchar com os arianos. O seu ensinamento não é dos apóstolos, mas dos demónios e do seu pai, o diabo. É estéril, irracional e falta-lhe inteligência, tal como às mulas lhes falta o entendimento. O que é isto se não acontece hoje? É verdade. É impressionante, mas a crise ariana, apesar de ser uma crise que colocava do ponto de vista teológico, pode ser que seja mais grave, porque ataca diretamente a Santíssima Trindade. Podemos ver que ele depois descreve que os próprios arianos se comportavam de forma inadequada dentro dos templos e também na mesa, suponho na Santa Missa. Hoje o que nós temos é isso. Temos uma perversão dos sacramentos, em especial da Santa Missa, mas também de todos os outros, do batismo, da confirmação, e ninguém fala sobre isso. A maior parte do mundo são como se fossem arianos. Nós próprios falarmos sobre isto com os nossos amigos, ficou a pensar, mas o que é isto? O que é que ele quer dizer com isto? Para nós é que somos vistos como arianos. Certo, e depois nós é que somos os arianos. Quando aquilo que estamos a fazer é agarrar precisamente no que se fazia desde os últimos 500 anos e aplicar e ver e perceber que esta reforma que fizeram agora é uma reforma tal como a de Lutero. A diferença é que foi uma reforma talvez um pouco mais subtil, porque Lutero, perceberam que a reforma de Lutero era mais à bruta, não funciona assim tão bem. Mais uma história aqui, uma história de já então como também médico das almas, que ele já estava a ficar velho e as pessoas procuravam-no por tudo. Havia um comandante, Balácio era o seu nome, como partidário dos escravos arianos, perseguia duramente os cristãos. Em sua barbárie chegava até a espancar as virgens e a desnudar e açoitar os monges. Então enviou-lhe por isso uma carta dizendo-lhe o seguinte: vejo que o juízo de Deus se aproxima de ti. Deixa, pois, de perseguir os cristãos para que não te surpreenda o juízo. Agora está a ponto de cair sobre ti. Balácio, entretanto, pôs-se a rir, jogou a carta no chão e nela cuspiu, maltratou os mensageiros e ordenou-lhes que levassem a Antão a seguinte mensagem: vejo que estás muito preocupado pelos monges, virei também em ti. Não haviam passado 5 dias quando o juízo de Deus caiu sobre ele. Balácio e Nestório, prefeito do Egito, haviam saído para a primeira estação, fora de Alexandria, chamados Xereu, ambos iam a cavalo. Os cavalos pertenciam a Balácio e eram os mais mansos que ele tinha. Ainda não haviam chegado quando os cavalos, como costumam fazer, começaram a retrucar um contra o outro. E de repente, o mais manso dos dois, cavalgando por Nestório, mordeu a Balácio, lançou-o por terra e o atacou. Rasgou-lhe de tal modo o músculo com os seus dentes que tiveram de levá-lo de volta à cidade, onde morreu, depois de 3 dias. Tumba. Todos se admiraram de que se cumprisse tão rapidamente o que a Santo Antão predissera. Portanto, Deus não brinca. Deus não brinca. Isto, assim por alto, foi a vida de Santo Antão e aquilo que ele fez. Contamos alguns episódios que eu acho que elucidam bem o grau de santidade deste santo. Santo Atanásio conta também como é que foi a morte de Santo Antão. E eu quero ler essa parte porque acho que é importante as pessoas hoje em dia, Eu estou curiosa. com a questão da cremação, com a questão de como é que se sepultam os cadáveres e os corpos. Como é que ele morreu? Então, segundo o seu costume, Santo Antão visitava os monges na montanha exterior. Recebendo da providência uma premonição da sua morte, falou aos irmãos, citando Santo Antão: esta é a última visita que lhes faço e me admiraria se nos voltássemos a ver nesta vida. Já é tempo de morrer, pois tenho quase 105 anos. Ao ouvir isto, puseram-se a chorar, abraçando e beijando o ancião. Ele, porém, como se tivesse de partir de uma cidade estranha à sua própria, continuou a falar alegremente. Exortava-os a que não relaxassem os seus esforços, nem se desalentassem na prática da vida ascética, mas a viver como se tivessem de morrer a cada dia, e como se disse antes, a trabalhar duramente, a fim de guardar a alma limpa de pensamentos impuros e imitar os homens santos. Sempre o trabalho. Não se aproxima dos cismáticos milicianos, pois já conhecem o seu ensinamento ímpio e perverso. Não se metam para nada com os arianos, pois a sua irreligião é clara para todos. E se veem que os juízes os apoiam, não se deixem confundir. Isto se acabará.
é um fenómeno mortal destinado ao seu fim em pouco tempo. Por isso mantenham-se limpos de tudo isto e observem a tradição dos padres e, sobretudo, a fé ortodoxa em Nosso Senhor Jesus Cristo, como aprenderam das Escrituras, e eu tão frequentemente o recordei. Ou seja, 300 anos depois de Cristo, já temos alguém a dizer: ponham os olhos na tradição dos padres e, sobretudo, a fé ortodoxa em Nosso Senhor Jesus Cristo. Agora imagina 2000 anos depois. Se Santo Antão estivesse cá agora. Era o fim. Há de haver. A questão é que há de haver Santo Antões espalhados por aí, pelo mundo. Esperemos. Talvez não com a influência deste santo na altura, do seu tempo, mas quem sabe, a rezar por nós, em silêncio. Porque isto é muita desta oração e do resultado da igreja. Muito daquilo que acontece na igreja é fruto da oração destes monges. Quando os irmãos instaram para que ficasse com eles até morrer, Ali recusou-se a isto por muitas razões, segundo disse, embora sem indicar nenhuma. Especialmente era por isto. Os egípcios têm o costume de honrar com ritos funerários e envolverem em sudários de linho os corpos dos homens santos e particularmente dos santos mártires. Mas não os enterram. Colocam-nos sobre divãs e os guardam em suas casas, pensando honrar o defunto deste modo. Então, pediu muitas vezes, inclusive aos bispos, que dessem instruções ao povo sobre este assunto. Ao mesmo tempo, envergonhou os leigos e reprovou as mulheres, dizendo que isto não era correto nem reverente em absoluto. Os corpos dos patriarcas e dos profetas se guardam em túmulos até estes dias. E o corpo do Senhor também foi depositado num túmulo e puseram uma pedra sobre ele, até que ressuscitou ao terceiro dia. Ao expor assim as coisas, demonstrava que cometiam erros e que não davam sepultura aos corpos dos defuntos, por santos que fossem. E em verdade, quem maior ou mais santo que o corpo do Senhor? Como resultado, muitos que o ouviram começaram desde então a sepultar os seus mortos e deram graças ao Senhor pelo bom ensinamento recebido. O que as pessoas faziam era punham-nas em casa ou faziam outros costumes que não eram o costume, tal como Cristo, ser sepultado no sepulcro. Andavam com os corpos aí. Era, punham-nos em casa. Punham-os enrolados como se vê as múmias. Sim, o costume das múmias. Hoje em dia é a cremação, que a igreja não aconselha. Sim. Apesar de não fazer... A igreja não aconselha, mas também não fala sobre isso. Uhum. O ambiente é mais importante. Sim. Sabendo disto, então Antão teve medo que fizessem o mesmo. Vê bem, o medo. Antão teve medo que fizessem o mesmo com o seu próprio corpo. Por isso despediu-se dos monges da montanha exterior, apressou-se para a montanha interior, onde costumava viver. Depois de poucos meses, caiu doente. Chamou os que o acompanhavam. Havia 2 que levavam vida ascética havia 15 anos e se preocupavam com ele, devido à sua idade avançada. E lhes disse: vão pelo caminho dos meus pais, como diz a Escritura, pois me vejo chamado pelo Senhor. Quanto a vocês, estejam vigilantes e não façam tábua rasa da vida ascética que tanto tempo praticaram. Esforcem-se por manter o seu entusiasmo, como se estivessem começando agora. Já conhecem os demónios, os seus desígnios, conhecem também a sua fúria e também a sua incapacidade. Assim, pois, não os temam. Deixem antes que Cristo seja o alento da sua vida e ponham nele a sua confiança. Vivam como se cada dia tivessem de morrer, fazendo atenção a si mesmos e recordando tudo o que ouviram de mim. Não tenham nenhuma comunhão com os cismáticos e absolutamente nada com os hereges arianos. Sabem como eu mesmo me guardei deles devido à sua pertinaz heresia contra Cristo. Sejam ansiosos em manifestar a sua lealdade primeiro a Cristo e depois aos seus santos, para que depois da sua morte eles o recebam nas moradas eternas. Eles os recebam nas moradas eternas, como amigos e familiares. Gravem este pensamento e tenham-no como propósito, se vocês realmente se preocupam comigo e me consideram como pai. Não permitam que ninguém leve o meu corpo para o Egito, não aconteça que me guardem em suas casas. Foi esta a razão que me trouxe para cá, à montanha. Sabem como sempre confundi os que fazem isto e os intimei a deixar tal costume. Por isso façam vocês mesmos os funerais e sepultem o meu corpo na terra. E respeitem de tal modo o que lhes disse, que ninguém senão vocês saiba o lugar. Na ressurreição dos mortos, o Salvador me devolverá incorruptível. Distribuam a minha roupa. Ao bispo Atanásio deem uma túnica e o manto em que estou, e que ele mesmo me deu, mas que se gastou em meu poder. Ao bispo Serapião deem outra túnica, e vocês podem ficar com a camisa de pelo. E agora, meus filhos, Deus os abençoe. Então parte e não está mais com vocês. Depois de dizer isto,
e de que eles o houvessem beijado, estendeu os pés, seu rosto estava transfigurado de alegria e os seus olhos brilhavam de regozijo, como se visse amigos vindo ao seu encontro. E assim faleceu e foi-se reunir a seus pais. Eles estavam seguindo as ordens, os tais monges que estavam com ele, seguindo as ordens que lhes havia dado, prepararam e envolveram o seu corpo e o sepultaram aí na terra. E até ao dia de hoje, ninguém, exceto esses dois, sabe onde está sepultado. A sério? Sim. Curioso. Achava que ia ficar incorrupto ou qualquer coisa. Sim, não se Com sabe. aquela questão do corpo, né? Ele não fazer tanta Sim, menção. até pode estar incorrupto. A questão é Sim, onde. sim. Mas eu tinha ideia que sabia que estava de facto num sítio. Não, aqui é uma igreja primitiva, que eu saiba, não há nenhum corpo incorruptível desta época. Não. Ok. Como é que eu ia dizer? É a forma da igreja guardar, não é? Sim, porque a igreja, estamos em África, ou pelo menos no Médio Oriente, perto do Egito e encostados ao Médio Oriente, uma região que foi muito atormentada sempre por conquista, desconquista, povos que entram, povos que saem, depois os sarracenos, os islâmicos também entram aqui e conquistam até hoje. A zona do Egito pertence aos islâmicos. Não era fácil a igreja ter guardado a vida de Santo Mesmo Antão. que encontrasse. Sim. 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 E pronto. E esta foi a vida de Santo Antão, contada por Santo Atanásio. Um santo a contar a vida de outro santo, e que esperemos que seja ouvida e lida por outros santos. E não sei se quer acrescentar mais alguma coisa. Não, eu gostei muito. Não fazia ideia da vida de Santo Antão e aprendi muito. Boa. Está obrigada. Eu acho que vamos ter mais vidas de santos. Eu acho que é interessante ler a vida dos santos. É sim, senhor. E especialmente destes santos rijos, à antiga. Qualquer santo é rijo, eu acho. Sim, sem dúvida. Mas quer dizer, este aqui, quando se lê. Mas estes testemunhos assim fortes. É, exatamente. E depois é bom porque este é escrito por outro santo. E Santo Atanásio é um santo pelo qual tenho imensa devoção e respeito, porque, tal como o Monsenhor Febvre, hoje, mais recentemente, lutou contra a crise ariana e foi dos poucos bispos que sofreu represálias por isso, porque a maioria dos bispos... Santo Atanásio. Atanásio, sim. Que escreveu a vida de Santo Antão. Escreveu, sim. Desculpa, já estava a conferir. Não, já é tarde. Pronto. Queremos também agradecer a todas as pessoas que ouviram este episódio. Se gostaram do episódio, digam-nos alguma coisa. Se não gostaram, também digam-nos o que é que podemos fazer para melhorar. E obrigado. Obrigada. Continuamos a rezar uns pelos outros.